Mas vamos lá, mano. Falando sobre contratações aqui. Léo Link, goleiro do Atlético Paranaense, aí em estágio final de negociação com o Botafogo. Eu não sei se o Botafogo vai se desfazer do John, acredito que não. Mas eu acho que essa contratação é uma reposição para a saída do Gatito Fernandes, que era o goleiro, que era a primeira opção no banco do Botafogo. E o Gatito Fernandes saiu, então eu acredito que o Botafogo tá trazendo o Léo Link. Cara, eu acho que é uma excelente contratação. Aliás, eu até falei aqui, eu consigo imaginar que é uma contratação melhor pro Botafogo, o Botafogo sai muito bem, do que pro Léo Link. Porque eu acho que o Léo Link é um goleiro bom a ponto de ser um momento da carreira dele que ele poderia buscar ir para um time que ele seria titular absoluto. Eu acho que na Série A ele tem alguns times que ele seria titular absoluto. E ele tá indo pro Botafogo, que eu acho que ele vai ser banco e eu não acho que ele vai jogar tantos jogos assim, não vai ter tanta minutagem assim. De todo modo, ele vai estar num clube com estrutura boa, vai estar recebendo um salário bom. E eu acho que o Botafogo foi muito bem no mercado. Com essa contratação aqui especificamente, você perde um goleiro e você traz outro de um nível muito bom para você manter ali o gol do seu time protegido. O Atlético Mineiro está concretizando a contratação do Natanael, lateral direito do Coritiba. Cara, eu também acho uma boa contratação, tá ligado? Lá no nosso modo carreira com o Papão, a gente ficava tentando de todas as formas contratar o Natanael, mas ele era muito caro e a gente não tinha nesse plata, então a gente acabava não contratando, mas é um jogador muito assim, como eu posso dizer, eu não vou falar que ele é muito bom, mas eu acho que ele é um jogador que é uma contratação muito boa, porque eu não acredito que o Galo tenha pago um valor muito alto, eu não sei se a gente tem essa info aqui, mas eu acredito que, porra, ele tem um potencial grande, ele tem uma idade boa, tem só 23 anos, ó, 7 milhões de reais. Pô, tá valendo, mano. Boa contratação do Galo, na minha visão. E aí melou a negociação da saída dele pro São Paulo, que também era outro clube interessado. E o Allan Kardec está de saída do Galo, muito provavelmente assinando com o Atlético Paranaense também nesse trâmite de falta assinar. Cara, eu acho que o Allan Kardec numa segunda divisão ele vai estar fazendo os seus golzinhos sim. Eu acho que ele vai ter uma quantidade de gols considerável e eu acho que o Atlético Paranaense vem sim para subir de divisão de primeira. E o Léo Pelé, cara, eu não acho que o Léo Pelé, eu já falei várias vezes aqui, eu não acho que ele pra Série B é um zagueiro horrível. Eu acho que na Série B ele é um zagueiro que tem tudo pra fazer um campeonato maneiro, tá ligado? De verdade mesmo. O Atlético Paranaense é um time estruturado que ainda tem um caixa a receber com a venda de jogadores, porque é um time dos que caíram de divisão. Pra mim, o com mais potencial de venda, pô, você vê aí o Canóbio saindo por um valor considerável, o Coelho com muitos times interessados, o próprio Atlético Mineiro muito interessado. Então o Atlético Mineiro tem condição de fazer um dinheiro legal. Foi trazer alguns jogadores, trouxe o Leozinho, que porra, é uma aposta que eu também acho maneira. Já tem uma base ali de um time que eu acho que pode disputar, o Zapelli ainda tá no Atlético Paranaense também. Então, cara, eu acho que, assim... Eu acho que sobe de divisão. Não acho que é fácil. Eu sempre falo aqui, eu não acho que a Série B é fácil pra nenhum time. Mas eu acho que sobe de divisão. Agora, o Coelho, que tava ali, negociou por muito tempo com o Vasco, negociou com o Grêmio, negociou com outros clubes da Série A. Pelo visto, também falta assinar com o Galo. A negociação aí em torno de 6 milhões de dólares. O jogador de 24 anos também tem uma idade boa. Tá saindo aí por aproximadamente 36 milhões de reais na cotação atual, que, mano, vou te falar, é uma grana forte, mas eu acho que é um jogador que pode sim ajudar o Atlético Mineiro. Não acho que é uma contratação escaralhada, mas eu acho que é uma contratação boa sim, mano. É um jogador que agrega no elenco de Série A e pode ajudar sim, fazendo seus gols, dando suas assistências. Eu acho que ele soma. Agora, eu não sei se soma por 40 milhões de reais, entendeu? Eu acho que talvez uns... É porque o mercado já tá inflacionado. Então, agora, pô, talvez, eu acho que uns 28, 27, tava de bom tamanho. 36, eu já acho muito. Mas a gente sabe que para tirar jogador hoje no mercado do futebol brasileiro, tá tendo que colocar a mão na massa mesmo. E o Flamengo também no estágio de falta assinar.
com o centroavante Juninho do El Karabag, um atacante que, por muitos torcedores, não chegou sendo, assim, bem recebido, mas outros torcedores já conseguem perceber que é uma nova dinâmica do Flamengo. O Flamengo está com uma gestão, nesse momento, que já não tem mais aquele interesse em grandes nomes de grife e tal. É um trabalho muito mais de scout, de avaliar. É um jogador que estava fechando com o Sevilha, então não é bobo. E o Flamengo foi lá, atravessou a negociação, deu um chapéu e está fechando aí. Fez uma proposta de 26 milhões de reais. O El Karabag não aceitou. O Flamengo subiu o sarrafo para 31,2 milhões, que já é um valor mais caro. E tá aí trazendo o Juninho para a reposição do Gabigol, que saiu do clube para o Cruzeiro. E, cara, evidentemente não é um jogador que vem para ser titular, porque, cara, só se algo sair muito fora da curva para ele tomar o lugar do Pedro no time titular do Flamengo, que para mim é o melhor jogador atuando em solo brasileiro na posição. Mas é uma contratação para você ter ali mais uma opção, para você ter mais um jogador que o Flamengo acredita que vai estar entregando uma quantidade maneira de gols na temporada, e ele vai chegar sendo titular, porque o Pedro ainda se recupera de lesão. Então, é uma aposta interessante, fora do clichê, tá ligado? Fora do clichê, porque se esperava algo muito diferente, mas que eu acho que tem o seu valor. O Botafogo tá negociando com o Marlon Gomes. Muitos amigos botafoguenses vieram me perguntar o que eu acho do Marlon Gomes. Cara, eu acho ele um jogador muito bom, muito promissor. Ele já se destacou no Vasco, ainda muito novo, conseguindo chamar a atenção naquela meiuca do Vasco, junto com o Andrei Santos. Andrei Santos, que também tá voando na França agora, tá começando a conseguir destacar o futebol que ele sempre teve, agora em solo europeu. E pelo visto, mano, a negociação é um pouco complicada, porque o Shakhtar não quer se desfazer dele com facilidade. O Botafogo já fez uma proposta de 10 milhões de euros, cerca de 62 milhões de reais, ou seja, uma proposta alta. E o Shakhtar recusou. Os dois clubes seguem negociando, mas o Shakhtar já deixou claro que pretende uma proposta na casa de 15 milhões de euros. O Shakhtar não quer liberar o jogador por menos que isso. 15 milhões de euros são quase 100 milhões de reais, 93 milhões de reais. Seria uma contratação já de um valor bem mais alto. Mas é um jogador, cara, que eu acho que se ele vem pro Botafogo e ele se destaca no futebol brasileiro, em pouco tempo ele pode estar valendo muito mais que isso. Seria sim uma boa contratação, entendeu? Eu acho que seria uma boa contratação. Agora, eu não sei se você desembolsando 100 milhões de reais, que é o que eles estão pedindo, cerca de 93, não sai por menos de 93, de acordo com o que o GE disse em relação ao Shakhtar, eu já acho que é um valor um pouco mais caro, entendeu? Agora, se você consegue um valor ali de 65 milhões, 60 milhões, aí já começa a ser um valor mais interessante, entendeu? 31 milhões para ser reserva, tá doido. Você tá falando do Juninho do Flamengo, né? Que o Marlon Gomes eu acho que seria titular no Botafogo. Cara, o Botafogo tá acontecendo que, assim, ele tá sofrendo com assédio de muitos clubes em decorrência do ano que o Botafogo fez. O Botafogo já perdeu o Almada, o que tudo indica vai perder o Luiz Henrique, perdeu... Quer dizer, perdeu não, né? Mas, ao que tudo indica, pode perder o Gregory, teve a saída do Tiquinho, pode ser que tenha uma saída do Danilo Barbosa. Então eu acredito que o Marlon Gomes venha pra pelo menos brigar por posição sim, mano. Tá ligado? Ele não banca o Marlon Freitas, mas eu não falei que o Marlon Freitas teria que sair, pô. Eu acho que existe uma forma de você encaixar uma formação e um estilo de jogo que o Marlon Gomes consiga jogar bola. Ele é bom jogador, mano. Ele é bom jogador, cara. Eu tô falando isso porque eu tenho propriedade, porque eu acompanhei ele desde a base até, os primeiros jogos no profissional e ele ir pra Europa. Ele é bom jogador, pô. Entendeu? Danilo não é titular? Não, perfeitamente, Ramos. Ele não é titular, mas são peças que o Botafogo tá perdendo no elenco. Se você for avaliar, o Botafogo já... Cara, é uma quantidade considerável de jogadores que já saiu. E, foi até o que eu falei sobre aquela negociação do Botafogo com o Jair do Santos. A primeira proposta
que estava lá sendo debatida, do Botafogo mandar a quantia em dinheiro, mais o Danilo Barbosa, o Tiquinho Soares e o Lucas Alter, pra mim aquilo ali era um absurdo se o Botafogo aceitasse. Pra mim aquilo ali era um absurdo. Ah, Renato, mas não são jogadores titulares. Tá bom, cara, mas não são jogadores que são dispensáveis, que são não relacionados pelo Botafogo. O Danilo Barbosa vira e mexe tá jogando. O Tiquinho Soares vira e mexe tá jogando. O Lucas Alter, por mais que ele não tenha desempenhado no Botafogo, ele tem uma idade boa e ele tem valor de passe, porque ele já fez um bom campeonato brasileiro pelo Goiás. Então, tipo assim, eu não acharia uma boa pro Botafogo se ele tivesse aceitado aquela proposta. Só que aí tem gente... Ó, o Vitinho tá falando que o Botafogo aceitou e o Santos não quis. Então, pra mim, pô, o Botafogo se deu bem pelo Santos não querer, se foi esse o caso. Eu não achei uma boa proposta. E sei lá, mano. Eu não sei nem se essa proposta de subir o sarrafo financeiro e enviar o Tiquinho Soares foi boa também. Por mais que o Jair possa ser um zagueiro muito pica, que desperte interesse da Europa, assim como o Vitor Reis, é Vitor Reis do Palmeiras, né? E eu acho que a gente tem uma safra de zagueiros surgindo muito interessante. Eu não sei se pro Botafogo vale esse valor todo. Porque, cara, eu não acho nem que o Jair vai ser titular no Botafogo de cara, mano. É muita loucura eu falar isso? Acho que não, mano. Pô, você vai investir esse pataco inteiro num jogador, sendo que você tem uma dupla de zaga ali de Alexander Barbosa e Bastos Kisanga, pô, muito, 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 muito forte, que acabou de ser campeão brasileiro e campeão da Libertadores. Tá ligado? Assim, eu não sei até onde eu concordaria se eu fosse botafoguense com essa contratação. Eu acho que se for para você desembolsar esse dinheiro e mandar um jogador que é identificado com um clube como o Tiquinho Soares, você poderia ir atrás de uma posição que o Botafogo fosse contratar alguém para ser titular. Entendeu? Eu acho. Eu acho a dupla de zaga do Barbosa e do Barbosa e do Bastos muito boa. Eu não acho que vai mudar a formação para 3 zagueiros, não. Enfim. Fabrício Bruno, essa aqui pra mim, pô, vou falar... Eu não sei se o torcedor do Cruzeiro vai ficar puto comigo, porque eu sei que eles compram o barulho das outras contratações que eu não compro tanto, mas pra mim essa foi a contratação mais certeira do Cruzeiro até agora, tá? E eu já falei isso uma vez em live, tô falando novamente, pra mim essa foi a contratação mais certeira. E por que eu falo isso? Porque pra mim o Fabrício Bruno é um zagueiro de nível muito interessante, que tá jogando Série A há um bom tempo sendo valorizado. Ele por muito pouco, há 6 meses atrás, não saiu para disputar a Premier League, ou seja, ele ainda tá numa alta, dá para dizer, ele ainda tá numa alta, e para mim foi a melhor contratação do Cruzeiro, porque para mim é a contratação que já chega, veste a camisa e vai jogar de titular absoluto. Ah, Renato, mas pô, o Cruzeiro trouxe o Gabigol, pô. Trouxe o Bolazier, que fez um brasileiro interessante pelo Criciúma. Trouxe o Dudu, todo mundo respeita o Dudu, ele é pica da galáxia do futebol brasileiro. Tudo bem. Mas pra mim, o Dudu, ele precisa voltar a performar. E ele pode voltar a performar no Cruzeiro. O Gabigol, ele não é o que ele estava sendo. E ele tem idade pra voltar a ser o que ele já foi. Agora, pra mim, o Fabrício Bruno, ele já chega como titular absoluto. E ele já chega em alta. E ele já chega tendo que fazer uma merda muito grande pra perder o posto de titular. Tá ligado? Então, eu acho que é a melhor contratação do Cruzeiro até agora, na minha visão. É a contratação mais certeira. E por mais que tenha muito menos mídia que a contratação do Gabigol, que a contratação do Bolazzi, que a contratação do Dudu, que a contratação de outros jogadores, pra mim essa foi a melhor. Entendeu? Pra mim essa foi a melhor. É a que mais encorpa a ponto de eu chegar e falar assim, mano, pô, isso aqui eu acho que muda o time do Cruzeiro na minha avaliação do que o Cruzeiro compete. Porque eu tô vendo muita gente falando, pô, o Cruzeiro vem pra ser campeão de tudo. E eu não acho que o Cruzeiro vem pra ser campeão de tudo e tá tudo bem. Eu acho que o Cruzeiro vem pra fazer um ano muito melhor do que o ano passado. Eu acho que o Cruzeiro vem pra disputar, pra brigar, pra competir, pra ser um time que dá muito mais trabalho, mas eu não acho que vem pra ser campeão de tudo. Tá ligado? E ô Carlos, sua mula, desculpa falar assim com você, que eu falo, quando eu falo um time, eu acho que o Cruzeiro não vem pra ser campeão de tudo, e a mula fala, o Vasco que vem, eu te desafio você achar um momento que eu não falei, que eu não tenha falado brincando, que eu tenha falado sério, que o Vasco vai ser campeão. É óbvio que não, cara, tá ligado? É óbvio que não. Aliás, ano passado, quando o Vasco chega na semifinal de Copa do Brasil, eu abro live aqui e falo, gente,
Tô muito feliz que o Vasco chegou na semi, mas muito mais pelo dinheiro que o Vasco ganhou do que por acreditar que o Vasco vai ser campeão. E isso com o Vasco já na semifinal, tá ligado? Pô, vocês sabem muito bem assistindo minha live que tem um momento que eu falo brincando e um momento que eu falo sério. E o momento que eu falo sério é aqui. Eu espero que esse ano o Vasco faça um ano melhor do que o ano passado, que pra mim já foi um ano muito melhor do que o ano anterior. O Vasco chegou numa semifinal de Copa do Brasil, pegou uma 10ª colocação de Campeonato Brasileiro, mesmo com as lesões, não teve sustos nenhum. Então, pô, pra mim foi um ano melhor. Agora o Vasco vai disputar uma competição internacional. Eu espero que o Vasco faça um campeonato honesto na Sul-Americana. O Vasco não disputa uma competição internacional desde 2018. Então, pô, já são 7 anos aí. Se o Vasco conseguir, pô, pegar umas quartas de final, semifinal, eu já vou achar legal, porque aumenta sócio-torcedor, aumenta a bilheteria, aumenta a renda, aumenta a visibilidade, aumenta o valor de mercado dos jogadores. Então, pra mim, já vai estar valendo muito, entendeu? E é isso. Pegou a visão? Quero que o Vasco faça um brasileiro honesto, uma Copa do Brasil maneira. Eu sou muito pé no chão com o Vasco, mano. Aliás, eu tenho uma coisa que eu vejo muito, é vascaíno reclamando que eu não sei o tamanho do Vasco, porque eu cobro... Ah, você não tem noção do que é o tamanho do Vasco pra falar... Não é que eu não tenho noção de qual é o tamanho do Vasco. Eu só sou realista dentro da realidade que o Vasco tem hoje, infelizmente. Eu queria ver o Vasco sendo campeão de tudo? É claro que eu queria, tá ligado? É claro que eu queria. Mas o ponto é que querer e o bagulho acontecer, existe uma distância muito grande. Eu sei que o meu time deve pra muita gente. Eu sei que o meu time trouxe uma empresa picareta pra assumir a SAF, que deixou o Vasco com um rombo gigantesco na parte financeira. Eu sei que o Vasco tá passando por barras e o Pedrinho tá tendo que, pô, puxa daqui, puxa dali pra conseguir pagar tudo, manter o clube em dia. Eu sei que o Vasco vai precisar vender jogadores. E ainda assim, eu concordo com o Pedrinho que o Vasco tem que ter calma pra escolher a SAF, pra não vender de qualquer jeito, que nem eu vejo muita gente falando, vende de qualquer jeito, doa pro grego. E aí o Vasco pode acontecer a mesma coisa que aconteceu, que não protegeu o clube, e o Vasco acabou entrando numa situação ruim. Então eu acho que o Vasco tem que ter pé no chão, tem que continuar priorizando o clube, protegendo o clube, tratando o clube com carinho, avaliando a melhor proposta pela SAF e aos poucos ajeitando a casa. Porra, eu vi coisas muito piores com o Vasco do que eu vejo hoje. Em 2023 eu abri a live aqui todo dia e eu falava aqui, pô gente, eu não tô pedindo muito, eu tô pedindo a Deus pro Vasco ter um ano tranquilo, eu não tô pedindo pra ser campeão por enquanto, eu tô pedindo pra ter um ano tranquilo. E ano passado o Vasco teve um ano tranquilo. E aí eu vou ficar aqui esperneando que sei lá o que pra ganhar like. Eu não vou. Se vocês querem que eu faça isso, aí, mano, pô, desculpa. Você abre a live de outro streamer e você vai lá e assiste. Eu não vou fazer isso, tá ligado? Pra mim o Vasco tá melhorando de ano pra ano, entendeu? De ano pra ano. E aí, seguindo, mano, contratação do José Wellison, o famoso Zé Wellison, pelo Sport aí na casa dos 5,5 milhões. Acho que tem valor. Eu acho que é um jogador tem nível ali pra tá ajudando na marcação e tal. Não é uma contratação absurda, mas eu também não acho que o Sport vai estar saindo fazendo contratações absurdas, mas eu acho que é uma boa contratação, acho que é uma boa opção no mercado e eu acho que vai ajudar sim, tá ligado? Acho que vai ajudar sim. E aqui, mano, ele, que pra mim, que é a maior discussão do mundo que eu tenho com o Moreira, que pra mim é foda, tá ligado? O Tiquinho Soares pra mim é foda sim. Pra mim é uma boa contratação pro Santos, que tá de volta à Série A, que por mais que eu tenha torcido pro Santos cair de divisão, o fato é que o lugar do Santos é na Série A, é um time muito grande pra estar jogando Série B, e fechou com o Tiquinho Soares nessa negociação aí da saída do Jair. Então a negociação é a seguinte, então tá aí, ó, Tiquinho Soares mais 89 milhões de reais, cara, é uma negociação muito alta. Em se tratando de mercado interno, Jair é um zagueiro com muito potencial, com um valor de passe que, pô, o Botafogo precisa pagar esse dinheiro e mandar um jogador importante. Muito, muito também. Pelo valor que ele pode vir a ter no futuro e pelo assédio que ele já tem da Europa. E aí, mano, o Santos em contrapartida recebe o Tiquinho Soares, que eu acho, como eu ia dizendo, é uma boa contratação. Eu acho que ele tem ainda lenha pra queimar e eu acho que vai fazer uma quantidade maneira de gols na Série A. É um cara que faz um pivô interessante, é um cara que é muito de grupo, é um cara que cria rapidamente identificação com a torcida, e eu acho que é uma boa contratação. Uma boa contratação, sim, pro Santos
nesse ano. A gente pode falar do Zé Ivaldo indo pro Santos também. O Cruzeiro que contratou o Fabrício Bruno pra zaga, agora perdendo o Zé Ivaldo pro Santos. Eu não acho uma contratação ruim, não, mano. Será que eu tô viajando? Eu acho que é uma boa contratação pro Santos. Claro, eu acho o Fabrício Bruno melhor do que o Zé Ivaldo. Ok. Mas eu acho que é uma boa contratação, pô. A realidade é que o Cruzeiro hoje vem com um patamar financeiro de investimento muito melhor que o do Santos. O Santos está voltando da Série B. E eu acho que dentro da realidade do Santos é uma boa contratação. Entendeu? É uma boa contratação. O Sport também estava interessado, mas o Santos foi mais rápido. O Vitória fechou a contratação do Fabrício, do Levante, por 500 mil euros. Olha aí, cara. 3 milhões de reais. Vitória anunciou nesse sábado, horas antes da estreia pelo Campeonato Baiano, a contratação do atacante Fabrício Santos até o fim de 2026. Jogador de 24 anos, idade boa também. Estava no Levante da segunda divisão da Espanha e foi adquirido por 3 milhões de reais. Em entrevista coletiva na última sexta-feira, o presidente Fábio Mota explicou a demora para anunciar o jogador. O Fabrício ainda é mais complicado, porque vem de fora, o processo de regularização é maior. Por isso ainda não foi apresentado. Um achado bem positivo, tem uma expectativa muito boa. Evidente que precisamos ter calma, um cara que está há 4 anos na Europa, precisamos ter paciência. Olha o Alejandro, que foi questionado até agosto e terminou como artilheiro. Então, pô, é uma aposta do Vitória aí, que, cara, contratação interessante. Se destacou nas categorias de base do Brasil de Pelotas, foi adquirido pelo Grêmio em 2019, aos 21 anos. Não teve sequência, foi emprestado ao seu clube de origem para disputar a Série B, onde ele fez 3 gols e 1 assistência em 15 jogos. E aí depois ele foi emprestado para o Celta de Vigo da Espanha e depois para o Castellón, também espanhol. Na temporada seguinte foi adquirido pelo Levante por cerca de 500 mil reais. Fez 27 partidas, 15 como titular e fez 4 gols. Em 2024 fez 9 jogos pelo clube espanhol, um só como titular, não fez gol nem assistência. Então, tipo assim, não é um jogador com números muito interessantes, é uma aposta, provavelmente, feita pelo scout do Vitória. E, cara, eu vou te falar, por incrível que pareça, eu dou certo crédito para a diretoria do Vitória em relação à contratação depois desse último ano, mano. O Vitória terminou o Brasileiro de uma forma positiva, tá ligado? Positiva. Então, tem um pouco de margem. Agora, você perdeu o Alejandro, sei lá. E o Justin saiu pro Guarani, beleza. Botafogo negociando aí com o Cucho Hernández. Eu não vou entrar muito no mérito, porque tá num estágio de negociação, não falta assinar. E eu vi uma notícia ali de que estaria esbarrando em algumas situações. O volante Gabriel saindo do Internacional para ir para o Bragantino. O jogador chegou a ter um interesse aí do Torino, do Sport. O Bahia contratando o William José. Aí eu já acho uma boa contratação, hein, mano? Aí eu já acho uma boa contratação, hein? Bahia encaminha a contratação de atacante William José, atleta de 33 anos, desembarca em Salvador nesse sábado para fazer exames e assinar contrato. Após negociação que se arrastou por alguns dias, um desfecho positivo. O Bahia encaminhou a contratação do centroavante William José, que terá seu contrato rescindido com o clube russo Spartak Moscou e chega ao tricolor sem custos. Caralho, de graça ainda. De grátis! Com passagem por São Paulo, Grêmio e Santos, William José tem longa carreira na Europa, onde chegou em 2014 para atuar no Real Madrid B, ainda passou por Zaragoza, Las Palmas, Real Sociedad e Wolverhampton antes de reforçar o Real Betis em 2021 e permanecer até 2024. No clube espanhol, o atacante alagoano do Porto Calvo fez 30 gols e deu 12 assistências em 126 partidas. Pô, vou te falar, números bons. Números bons. São 42 participações em gol em 126 jogos, uma média aí de uma participação a cada 3 jogos, né? Exatamente, beleza. Tem 13 jogos e um gol marcado pelo Spartak Moscou, mas seus melhores números são pela Real Sociedade. Ele jogou na temporada 2016-2017 a 2020-2021 e marcou 62 gols e deu 16 assistências, ou seja, 78 participações em gol em 170 jogos. É até mais do que a média que ele teve depois. 148 gols e 36 passes em 550 partidas pelo futebol profissional. São números muito maneiros, principalmente para um cara que passou jogando em clubes assim consideráveis na Europa. Nenhum gigantesco assim e tal, mas
um Real Sociedad, um Betis. São times assim que você vê normalmente disputando os campeonatos de forma honesta. Cara, aqui, pra mim, uma excelente contratação do Fluminense que fechou com o Canóbio. A gente tem os valores dessa brincadeira? Assinou com o Fluminense por 4 anos, o Fluminense cedeu o atacante Isaac ao clube paranaense, além de compensação financeira. O clube pagou 5 milhões de reais. Ah, não. Isso é quando o Atlético Paranaense contratou o Canóbio. Beleza. Ué, não tem os valores? Não temos os valores dessa negociação do Fluminense? Pô, doideira, não, mano? Pô, a gente tá indo pra um caminho do futebol, mano, que a gente tem tido acesso aos valores da grande maioria das negociações. E, por sinal, alguns clubes, se eu não me engano, o Cuiabá tem feito assim, tem anunciado as suas contratações e as suas vendas com o valor exato nas postagens de anúncio. No Twitter, por exemplo, tal. E, cara, eu vou falar de verdade mesmo, eu acho que é muito maneiro. É um caminho de transparência do futebol que ajuda muito pra gente chegar num nível cada vez melhor. Então, cara, pra mim, seria o ideal. Pelo visto, a gente não tem acesso aos valores aqui. Se tiver em algum lugar, tô vendo o Kaique falando aí que foram 3 milhões e meio de euros, mas eu não tô achando essa informação aqui no GE. Mas, cara, falando sério agora, eu acho que é uma excelente contratação do Fluminense. Eu vi o pessoal falando aí que ele não tem um número muito alto de gols, mas, cara, assistindo alguns jogos do Atlético Paranaense, eu acho que a contribuição do Canóbio vai além dos gols propriamente ditos. Ele teve 141 jogos pelo Atlético Paranaense, com 18 gols e 16 assistências. Então ele teve aí 34 participações em gols em 141 jogos. Quanto é que dá essa brincadeira? É uma participação a cada 4 jogos. São números assim, aceitáveis para legais. Não são números ruins. Ele tem uma idade muito boa, 26 anos. Então, assim, ele ainda pode performar. E tem jogador que tem até margem para evolução com essa idade, tá? Porque o auge padrão do jogador ali é 27, 28 anos. Então, ele tem uma idade muito boa. E eu vou além, como eu estava dizendo sobre o Canóbio. Pra mim, tá ligado? Pra mim, o Canóbio é um jogador que o que ele ajuda o time vai além de gol e assistência. Ele é um jogador que, se você para pra ver os jogos do Atlético Paranaense, às vezes ele tá dando carrinho na linha de fundo de defesa, marcando o jogador com 45 minutos do segundo tempo. Então eu acho que é um cara que, seja no time que ele tiver, ele agrega, ele soma, ele ajuda, ele veste a camisa. Eu acho que rapidamente ele pode criar uma identificação com o Fluminense. Eu acho que ele vai ganhar logo o apelido de He-Man, tal qual o Rafael Moura, que também teve ali a sua história no Fluminense. Eu acho que é uma boa contratação. Agora, tem a contrapartida, né? Que eu não sei os valores, mas se for esse valor aí de 3 milhões e meio de euros, que daria o quê? Quanto que tá o euro? Pô, 6,5? Daria ali 22 para 23 milhões de reais, mais o Isaac, que é um jogador da base do Fluminense, que era uma grande promessa da base e acabou não vingando tanto, mas ainda assim ainda tem ali 20 anos de idade. Pode ser uma contratação interessante, mas ao mesmo tempo, se acontece do Isaac se encontrar lá no Atlético Paranaense e se adaptar jogando a Série B e conseguir performar, pode ser que num longo prazo o Fluminense saia perdendo no sentido de: caralho, o Isaac agora tá valendo isso aqui de dinheiro. E o Fluminense, vamos supor que tenha dado 25 milhões pelo Canóbio e o Isaac passe a valer 30. Porra, seria ali quase uma negociação de 55 milhões por um jogador que eu acho que poderia ter sido mais barato. Agora, a gente está trabalhando com uma futurologia. Pode ser que o Isaac chegue lá e não renda nada e tenha valido a pena o Fluminense ter envolvido o Isaac na negociação, entendeu? O Corinthians negociou o Pedro Henrique com o Ceará. Cara, eu vou falar, é porque a projeção do Ceará é menor, mas eu acho que o Corinthians se deu bem aqui, porque, com todo respeito, eu não gosto muito do Pedro Henrique, e o quanto mais o Corinthians conseguir abrir na folha salarial do Corinthians, que é muito grande, é melhor, entendeu? Agora, eu não sei quais foram os moldes da negociação, não sei. Alguém sabe? Saiu de graça.
Mas era difícil conseguir uma grana nele. Só de você parar de pagar o salário, é porque às vezes o pessoal fala assim, ai, porra, contratou de graça. E eu acho que não é bem assim. O pessoal só avalia custo de transferência pelo valor da transferência, tá ligado? E eu não acho que é assim que a gente tem que ver. Se você contrata um jogador de graça, mas pagando 2 milhões de salário, você tem um custo. Se você perde um jogador de graça, mas você deixa de pagar 600 mil por mês, você tá aliviando a sua folha salarial. Então, cara, eu acho que tá bom. Uma oportunidade pro Ceará, um jogador de graça, experiente, que pode estar ali ajudando, mas não acho que é uma contratação excelente. E pro Corinthians é uma margem a mais na folha salarial, é um jogador que ele deixa de pagar e, pô, tem ali o seu valor. O scout do Bahia foi ali atrás de Santiago Mingo, zagueiro do Defensa e Justiça, que também jogou no Boca Júnior, jogou no Barcelona B, tem apenas 23 anos de idade. Rapaz, olha o Bahia aí, mano. Não sei se tem valores aqui da contratação, eu particularmente não achei ali. O Internacional fechou a contratação do Vitinho junto ao Red Bull Bragantino. Agora, o Internacional tá fechando a contratação de 2 pontas e aceitou liberar o Wanderson pro Vasco. Só que o Wanderson, ao que tudo indica, não vai pro Vasco porque ele pediu 1 milhão de salário. E o Vasco estava disposto a pagar algo na casa de 400, 500 mil, que eu já acho um valor legal. Tá ligado? Que eu já acho um valor legal. Eu acho sim um Wanderson bom jogador. Eu acho sim um jogador que agregaria pro Vasco, seria titular. O Vasco tem pontas, na minha visão, a posição talvez mais carente do Vasco junto com a zaga. Eu acho que o Vasco tá bem de lateral, tá bem de meio campo. Tá bem ali com o Verratti de centroavante, precisaria só de um centroavante pro banco com a saída do Ryan. Tá bem no gol e pra mim precisa de pontas dos dois lados e de mais um zagueiro. Pra mim só o Lemos não serve. E eu acho que o Wanderson seria sim uma excelente contratação, mas 1 milhão de salário pra mim é muito, entendeu? Pra mim é muito. É que ele ganha 1 milhão no Inter, só queria manter o salário. Pô, mas aí pra mim é que o Inter tá pagando demais pra ele, entendeu? Eu não acho que ele seja um ponta para receber 1 milhão, tá ligado? Eu acho que até 750 mil ele já estaria sendo bem remunerado. Ele é bom, ele seria titular do Vasco e para mim 750 mil ele estaria sendo bem remunerado. Mas 1 milhão para mim é muito dinheiro. E falaram aí, o SCI Murilo, torcedor do Internacional, falou que o salário dele é 650 mil, não 1 milhão. E outros falaram que é 800 mil, não 1 milhão. Então eu acho que é um salário muito mais realista diante do que, ele tá pedindo pro Vasco. Certo que tá valorizado e tal, mas 1 milhão eu acho que o Vasco deve procurar outras opções, tá ligado? Eu vi que o Vasco negocia com o Rony também, mas... E o Rony eu gostaria, tá? Aí o Rony é horrível. Pô, irmão, eu volto a dizer. Mais uma vez, Christian, pode clipar e jogar no TikTok. O Rony, que todo mundo fala que é horrível, e eu realmente acho que chegou no momento que não tem mais clima para ele jogar no Palmeiras, acabou o tempo dele no Palmeiras. O Rony, que todo mundo fala que é horrível. Se a gente somar Jean Menezes, ponta do Vasco, Emerson Rodrigues, ponta do Vasco, aí a gente ir lá e pegar o Leandrinho, que é um lateral, para mim, brabo, mas que os pontas do Vasco são tão ruins que o Vasco sobe o Leandrinho para jogar em uma ponta. E o Pumita Rodrigues, que ofensivamente para mim é legal, mas também é um lateral que o Vasco sobe para jogar numa ponta, de tão ruins que os pontas do Vasco são. Ou seja, a gente pega 2 pontas do Vasco, 2 laterais que jogam de ponta no Vasco, de tão ruim que os pontas são. A gente pega a carreira dos 4 inteiro, soma a carreira dos 4, eles não têm a quantidade de gols que o Rony tem em uma temporada pelo Palmeiras. Então, cara, eu acho que o Rony seria uma contratação boa pro Vasco e que ele só precisa de, assim, novos ares. Eu acho que ele teria tudo para ajudar. Não seria, contratou um craque. Não, mas eu acho que seria uma boa contratação. Só que o Rony tá pedindo um salário muito alto. Tanto que o Palmeiras aceitou liberar ele pro Fluminense e o Fluminense não conseguiu chegar a um acordo de acordo com o que ele esperava receber. Então, mano, não sei, entendeu?
Não sei até onde dá pra ir pelo Rony. Eu acho que seria uma boa contratação, mas eu não acho que vale a pena fazer loucura por ele. Entendeu? De acordo com a Atenção Vascaínos, o Vasco está negociando com o atacante no sigilo. Pô, mas é o que eu falo. Com todo respeito à Atenção Vascaíno, que é um excelente canal relacionado a Vasco. Isso é uma não notícia. Porque se não fechar... tava negociando, mas melou. Se fechar, olha aí, a gente falou que tava negociando com um atacante para ser titular e que tava no sigilo, não tinha vazado o nome, agora vazou o nome, é esse atacante. Isso é uma não notícia, entendeu? Isso é uma não notícia. Mas vamos lá, o Bahia tá interessado no Wagner Leonardo. Não foi anunciado que o Wagner Leonardo continua no Vitória? O Batalha saiu do Atlético Mineiro para o Boca por $1 milhão, cerca de 6 milhões de reais aí, já é um jogador com uma idade mais avançada também. Não é nenhum idoso se aposentando, mas já não é aquele jogador de 20, 21 anos, que pô, tem um valor de mercado que vai... Entendeu? Então, enfim. Olha o que o presidente do Vitória falou sobre o Pablo. Ele meteu o louco e escaralhou o empresário dele. Mano, eu vi essa porra no Twitter, mano. Daqui a pouco a gente dá uma olhada. Rafael Ratão saiu no Bahia. Bernabei, mano, foi negociado internacional aí, mano. Que, pô, a diretoria já admitiu que tá precisando fazer um caixa, até pra manter ali o clube conseguindo pagar minimamente as suas contas. E acabou tendo que liberar o Bernabei, que, pô, é um excelente jogador. Cara, peraí. O Inter comprou o Bernabei? Eu tava vendo que ele ia sair. Ele tava emprestado pro Inter, não tava? Então é excelente contratação, pô. Até onde eu achava que o Bernabei tava emprestado pro Inter, e aí o Inter não ia conseguir segurar. Mano, que beleza. O clube fecha negócio com o Celtic e vai assinar um contrato de 3 anos com o lateral esquerdo. A novela chegou ao fim. O Inter acertou a contratação do lateral esquerdo Bernabei junto ao Celtic por 5,5 milhões de euros, 34 milhões de reais na cotação atual, mais 500 mil euros por bônus por metas atingidas. Ou seja, uma contratação que pode chegar aí até os 37 milhões de reais. O Celtic chegou a recusar uma proposta colorada, mas o clube gaúcho persistiu até fechar a compra do atleta. Pô, mano, eu gosto muito dele, cara. Eu gosto muito dele. Eu acho que é uma excelente contratação do Inter. Agora, eu li uma notícia da própria diretoria do Inter se posicionando como se tivesse que vender alguns jogadores para acertar minimamente as suas contas. O Inter conseguiu vender alguém? Eu vi que tava vendendo aquele moleque da base, brabo, por 100 milhões de reais, mas eu não vi se foi pra frente essa negociação. Como é que ficou? Olha lá, já volta pro Vasco, mano. Queria ver o Inter, mano. Mas foi exatamente isso. Vendeu o Gabriel Carvalho por 22 milhões de euros. Já foi anunciado. Aí, perfeitamente. O Gabriel Carvalho, que foi nossa contratação no modo carreira. Aí, as coisas começam a se ajeitar. Porque com essa venda, pô, 22 milhões de euros. Quanto que deu essa brincadeira? Quase 140 bilhões de reais, é isso? Bilhões? Não, bilhões não. Quase 140 milhões de reais. Eu falei bilhão? Se eu falei bilhão, desculpa. Bilhão? Qual contratação pra chegar no bilhão hoje? Que isso, gente? É muito difícil, mano. Só se for, pô, o jogador foi pro Real Madrid e ele é a maior promessa, entendeu? Não, milhões. Desculpa aí se eu falei bilhão, então. Mas, enfim, por 140 milhões de reais, pô, que já é um negócio absurdo, que eu acho que, pô, o Inter consegue pagar essas dívidas de curto prazo aí em negociações, consegue fazer uma contratação como a do Bernabei, que é um titular muito importante pro Internacional, que seria uma perda muito chata pro elenco. Então, cara, eu acho que é uma venda que o Inter estoura muito positiva, cara. Muito positiva. Muito. Tá ligado? Ah, mas pô, ele poderia ser vendido mais caro, poderia fazer... Tudo bem, mas... Pô, eu acho que uma venda nesse valor aí não tem muito como ficar reclamando do clube. Ainda mais o Inter que tava precisando de dinheiro. Acho que tá bom. O Jorginho, tem um rumor dele indo pro Palmeiras, mas eu não sei até onde o Palmeiras está interessado na contratação. Isaac, Antônio Carlos também saiu do Fluminense, beleza. O Davi Luiz, olha aí, cara, o Fortaleza concretizando a contratação do Davi Luiz, que chegou numa situação agora de estar apenas com a assinatura do contrato faltante, pô, um jogador que eu queria no Vasco, mano. Fortaleza encaminhou a contratação do zagueiro Davi Luiz. Certo que ele já tem uma idade mais avançada, 37 anos, mas é um jogador que se cuida muito. É um jogador compromissado, é um jogador, cara, que assim, é um líder que é importante no elenco você ter. Pô,
trazer jogadores mais novos. Quantos jogadores do Flamengo já relataram a importância que o Davi Luiz teve em suas carreiras? Então, porra, muito foda a contratação do Fortaleza trazendo o Davi Luiz, que tinha outros times interessados, tal qual Olympiacos, Corinthians, Cruzeiro, o próprio Vasco. O Fluminense anunciou a contratação do René. Cara, eu tava até conversando com o PP tricolor pra caramba, que, pra ser bem honesto e bem sincero com vocês, por mais que eu não ache o René esse jogador péssimo, eu não acho que é o melhor estilo de contratação pro Fluminense. Eu acho que o estilo de contratação pro Fluminense, nesse momento, precisa ser como o Lavega, que foi uma contratação interessante, que o Vasco estava interessado ali, o Fluminense acabou fechando com um jogador, é um jogador jovem, com números interessantes, com margem para evolução, como a do Hércules, que é um jogador que tem uma idade muito boa. O Fluminense foi lá e contratou com o Fortaleza, então acho que é uma boa contratação. Mas qual que foi o ponto que eu falei com o Pedro Paulo? E essa é a minha opinião e eu respeito quem pensar diferente. Eu acho que os jogadores chegam numa idade que eles ainda podem performar. Jogador que se cuida, tem 35, 36, 37 anos, eles ainda podem performar. Só que o que acontece? Existe uma idade que, na minha visão, você não tem mais margem para evolução. O jogador não fica melhor. Pô, ele com 35 anos era isso aqui, mas depois que ele foi fazendo 36, 37, ele começou a ficar mais rápido, ele começou a ficar melhor. Então você não consegue ver uma margem para evolução muito grande. E na minha visão, o Hulk com 38, pô, mas o exemplo do Hulk, pra mim é exatamente isso. Pra mim ele tá mantendo, tá ligado? Pra mim ele tá mantendo. Mas no auge dele, ele tava, pô, tá ligado? Comendo competição europeia jogando pelo Porto, entendeu? Mas ele é um jogador que, por se cuidar muito, tá mantendo. Mas é natural que daqui a 2 anos ele já não consiga performar o que ele tá performando agora. E ele é o Hulk. Você não pode usar uma exceção como regra. A exceção tem esse nome justamente porque ela é um ponto fora da curva, tá ligado? Então qual que é o meu ponto? Eu acho que o Fluminense já tem uma quantidade elevada de jogadores nesse critério de. Ele já tem uma idade que ele não vai evoluir mais, por mais que ele possa continuar performando. E eu acho que o Fluminense deve enfatizar nessas contratações como o Hércules, como o Lavega, que o Fluminense pra mim foi muito bem. E o Fluminense pra mim já tem o René, o Thiago Silva, que dispensa apresentações, um senhor zagueiro, pô, muito importante na permanência do Fluminense na Série A. O Fábio, que é um goleiro pica das galáxias, mas que também já... Moleque, o Fábio é um caso à parte. Tem o Germancano, tem o Keno, tem o Ganso, tem... Vai me ajudando aí, já falei 6 aqui. Eu tô contando nos dedos aqui, mas eu sei que eu tô esquecendo de alguns outros jogadores. Tem o Samuel Xavier. Não, o Arias ainda tem uma idade boa. O Marcelo já saiu. Eu tô falando dos mais velhos. Tá aí, ó. Já falamos 7. Manuel saiu. Thiago Santos. Renato Augusto. Olha aí, ó. Felipe Melo saiu. Já chegamos a 10. Tá ligado? Já chegamos a 10. Manuel renovou. Olha aí, ó. Chegamos a 10 jogadores com uma idade já. Então, tipo assim, eu acho que o Fluminense tem que optar por jogadores mais jovens. E agora o René. Então, 11. Então já são 11 jogadores. É quase um time inteiro só de jogadores com uma idade mais elevada. É uma quantidade considerável. Mas o Fluminense tem optado por esse modelo e, enfim, é uma escolha. O Keno pra mim é excelente. O meu ponto é serem muitos jogadores nessa característica. Porque se cai o rendimento dessa rapaziada, que é uma possibilidade, eu acho que é um risco que o Fluminense corre. E eu acho que o Fluminense deveria optar por contratações mais jovens, como eu disse, a do Hércules e a do Lavega, para que ele tenha essa margem, entendeu? Mas eu acho que, enfim... Eu acho que esse ano de 2024 foi fora da curva. Eu acho que não vem pra brigar pra rebaixamento de novo, não. Seria uma surpresa pra mim. Almada, a gente já comentou. Esquivel, negociando com o River Plate. Apenas um rumor com o Fluminense. Essa contratação, se o Fluminense faz, eu já gostaria mais, tá ligado? Do que a contratação do René. Mas com o Fluminense fechando com o René pra lateral esquerda, eu não sei se ele gastaria um dinheiro com a contratação pra mesma posição, entendeu? Não sei. Fluminense teve a saída do Marquinhos, que fechou com o Cruzeiro. Não acho um jogador ruim. O Alário saiu do Internacional. O Rodrigo Nestor saiu do São Paulo pro Bahia. O Michel Araújo saiu do São Paulo pro Bahia. Qual o valor da negociação do Rodrigo Nestor? Porque a do Michel Araújo a gente tem aqui, a do Rodrigo Nestor a gente não tem. Operação que pode chegar em 40 milhões. Pô, pra mim o Bahia tá ficando com o meio de campo embaçado, mano.
De verdade mesmo, mano. Pega ali Rodrigo Nestor, Michel Araújo, Jean Lucas, Cauli, Everton Ribeiro. E eu gosto muito do atacante Lúcio Rodrigues. Agora, de novidade temos aqui, né? O Cuéllar, cara, que tava ali, pô, pelo visto, muito encaminhado com o Fluminense, mais até que o rumor que tá dizendo aqui. E ao que parece, o empresário do Cuéllar estava negociando com o Fluminense sem o Grêmio saber e com o Grêmio sem o Fluminense saber. E o Grêmio foi o que conseguiu levar melhor nessa negociação. Mas saiu também a notícia de que esse vazamento pode ter feito mal à negociação. Então eu não sei se está fechado, se não está fechado. Agora, se o Grêmio conseguir concretizar essa negociação do Cuéllar, pra mim, é um reforço absurdo, tá ligado? Pra mim, na minha opinião, é um reforço excelente, é um reforço que, assim, chega pô, ser titular e, pô, com todo respeito, mano, é titular absoluto. Ia ser outro velho pro Flu, mas o Cuéllar tá com quantos anos? Acho que ele chega a ter esses 36, 37 anos, não. Ah, e 32 anos. Pô, vou te falar, mano, tá bom, pô. Agora, o Grêmio vai manter o Vila Sante? Vai. Vai ficando um meio campo maneiro, mano. Vai começando a ficar um meio campo interessante. O Bahia fechou também com o Eric Pulga, que foi um dos destaques da Série B. Cara, eu tuitei lá, pô, vagabundo reclamou pra mas, pô, eu acho que o mercado do Bahia tá interessante, mano. Você começar a montar um time ali. Ele já disse que tá interessado em contratar goleiro e zagueiro. A gente já viu aí algumas negociações do Bahia pra zaga também. Eu acho que tá ficando maneiro o time do Bahia, mano. De verdade mesmo. Rony tá um rumor com o Atlético Mineiro. Cara, olha só, cara. Isso que eu falo. Todo mundo fala que o cara é horrível. Pô, vocês acham mesmo que ninguém que trabalha nos clubes de futebol entende de futebol, mano? Pô, Vasco interessado, Fluminense interessado, Atlético Mineiro interessado, Santos interessado. Sim, enfim. O Cruzeiro negociando a saída do Barreal para o Santos. Pô, acho que o Barreal pode ajudar o Santos. Não brilhou no Cruzeiro, mas também não acho que é um jogador ruim, não. Acho que ele pode ajudar. Cara, agora o Bahia perdeu o Tassiano, que pra mim é um bom jogador. Agora, ao mesmo tempo que eu acho que é bom jogador... Ai! 32 milhetas? Estão falando que não foi por isso tudo. Agora, vocês têm aí o link da notícia? Porque pô, no GE tá mostrando 32. Se vocês tiverem o link da notícia aí, a gente abre aqui. Porque aí 17 já começa a fazer muito mais sentido, entendeu? Não, 17 já fica bom, pô. Eu gosto muito do Tassiano. É que 32 eu já discordaria, não pela contratação do Tassiano, mas sim pelo valor. O Bahia recebe 17. O resto foi pra dívida do Jean Lucas. Ah, então foi um bem bolado, né? Tipo, foi uma negociação que foram 17 pago no cash e mais o abatimento de uma dívida. Entendi. Não deixa de ser uma negociação que envolve 32, pô. Estão falando que não foi isso. Cadê, mano? Eu quero o link dessa notícia. Os valores do Tassiano. Mais ou menos 17 milhões de reais o total da transação. Dinheiro investido pelo Santos na contratação. Mais o dinheiro que ainda receberia pelo Jean Lucas, que é cerca de 1.300.000 euros, que dá ali mais ou menos o quê? 7 milhões de reais? 1.300.000 euros? Quanto que tá essa brincadeira? 8 milhões e meio de reais? Então vamos botar aí 17 mais 8. Acaba que o valor fica na casa ali dos 25, 24, 25. Cara, eu vou falar pra vocês, mano. É muito melhor do que os 32 que a gente tinha imaginado. É melhor também, porque é menos no cash. Não chega a ser a negociação de 17 no total, mas já melhora muito pro Santos. E pra mim, começa a ser uma negociação mais honesta. Porque a negociação de 17 no cash envolvendo cerca de... Ah, não, cara. É 17 o total. Eu achei que era o total do cash, mas... Aí... Já tô começando a achar que ficou barato, pô. 17 o total é contando os 1.300.000 euros. Que dá mais ou menos 8 milhões do Jean Lucas. Mais os 9 que o Santos deve botar no cash. Pô, já tô começando a achar que o Santos entrou com a pica nessa negociação e o Tassiano entrou com a bunda. Quantos anos o Tassiano tem? Pô, alguém joga no Google aí, mano. O pessoal tá mandando 28, 29, 30, 28, 29, 30. Aí, ó. O pessoal jogou no Google aí e falou 29. Cara, 29? Pô, tem muita lenha pra queimar, pô. Tá bom. Aí já fica bom, já fica maneiro. Boa contratação do Santos. Bahia se livra de uma dívida. De uma dívida não, né? Se livra de um valor que ainda tinha a receber, deixa de precisar pagar. Porque tem isso também, né? O pessoal confunde muito. Existe a questão da dívida, que é quando você... A dívida é quando você
passa do prazo que você tinha para pagar. E existe a questão do valor que você ainda tem a pagar, que é o valor que você às vezes negocia fecha um jogador com 10 parcelas e você ainda tem 8 para pagar. Só que aí você ainda está na margem, então você não está devendo. Você está dentro do prazo e você vai pagar. Então, o Bahia deixa de ter um dinheiro para gastar, que evidentemente teria que sair dos cofres do Bahia, ainda coloca um dinheiro no bolso e o Santos traz o Tassiano aí, que na minha visão, mano, uma boa contratação, um bom reforço. O Vitória tá negociando com o Mastriani, só que essa notícia tem muito tempo, não sei até onde vai. O Botafogo recebeu uma proposta de 12 milhões pelo Gregory. Se o Botafogo liberar o Gregory por 12 milhões é brincadeira, né? Pô, de verdade, gente. Não, o Gregory vale muito mais que isso, pô. Vale muito mais que isso, pô. E a partir daqui, mano, eu já vi tudo. Já comentei, falei sobre paciência no esporte. Doideira de contratação. Mas maneiro, legal ver.